Olá, nesse vídeo vou mostrar como criar API de interface entre LN e o satélite. No caso, eu vou usar um exemplo de um cenário que tem o WMS e ele precisa receber dados de novas ordens de produção que foram criadas no LN. Vamos iniciar então criando a lógica SQL. Selecionar aqui os campos que a gente deseja que sejam transferidos. Pedir para ele gerar um pré-código para nós. Se a gente deseja incluir a descrição de cada campo, é legal, né? Para relacionamento, para a gente identificar. Ok. No caso, tem que ser as ordens de produção que estejam com status igual a criada. Como a gente não sabe qual que é o enumerated para criada, a gente pode pintar o campo, marcar o campo, ou vir nessa lupinha aqui, que seria detalhes do campo, ou clicar com o direito, detalhes do campo. Ok, é o 20 o criado, seja igual a 20. Vamos ver como está saindo isso aqui. Perfeito. Então, tem 17 ordens de produção, o status criado. Vamos incluir aqui uma seleção range por código de ordem de produção, até para separar por referência, por série, né? Então, vou colocar esse aqui abaixo. Bom, para isso a gente vai usar variáveis calculadas, né? Que nesse caso aqui chamamos de SQL dinâmico, que você vai entrar com valores a cada processamento. O código da variável é livre, bem como o texto que vai sair no campo dinâmico para estar populando. Se a gente abrir aqui a janela de dinâmico, os campos já vão sendo montados aqui para nós. E, então aqui nós já temos um range de branco, às vezes ele vai trazer todas normalmente, e se filtrar aqui um código específico, todos, claro que o status for igual, a criada. Perfeito. Continua as 17 ordens de produção. Vamos incluir aqui agora também o roteiro, desculpa, as operações dessa ordem de produção, tá bom? Opa. Bom, as operações, a ordem não precisa, que já temos o número lá, operação, ok. Operação, item, tarefa. Vamos copiar essa estrutura e pedir para transferir aqui para nós. Ok. Tá. Tarja vermelha, lá embaixo. A tabela SFC10 não foi usada no script e não foi declarada. Ok. Só para sair esse vermelho aí. Tá bom, vamos colocar as vírgulas entre os campos aqui. Perfeito. Agora a gente tem que fazer o relacionamento, né? Claro, entre as duas tabelas, seria a de ordem de produção e operações. Ok, vamos ver como está esse cenário. De branco a CZZ.
Ok, então aqui já aumentaram 35 linhas, claro, né? Se a gente colocar aqui em ordem cronológica, é só clicar aqui na coluna, tá? Ele põe qualquer coluna aqui em ordem cronológica. Então aqui, ó, começando com essa aqui, operação 10 e assim por diante, dessa mesma ordem, tá? Ok. Vamos incluir aqui também, já que tem o item, a descrição desse item. Ok, ele está reclamando que esse campo não foi declarado ainda, né? Vamos declarar. Ok. Agora vamos fazer o relacionamento. E não precisa, tá? Ele já pega a chave principal. Ok, então ele trouxe a descrição do item aqui também para nós, né? Ordem alfabética, bom. Tá, agora nós vamos salvar essa nossa lógica SQL. No caso, a gente pode colocar aqui API para WMS daqui nas ordens de produção, só para a gente identificar. E vamos gravar esse código aqui, que vamos precisar dele daqui a pouco. É o DIN, deixa eu salvar aqui. DIN 3 VU42. Ok. Então, ok, vamos salvar. Perfeito. Pessoal, tem um detalhe. A gente está criando uma API, né? Então, precisamos, e colocamos aqui uma seleção de ordem de produção, até por questão de série, para a gente fazer uma série específica. A gente precisa criar isso, vai ter que ser enviado como parâmetro na API, no body, né, de parâmetro. Então a gente vai pedir para ele criar o JSON aqui para a gente já também, tá? O template. Esse template ele serve tanto para o JSON, no caso que vamos usar para a API, e se fosse para usar para arquivo de uma query dinâmica também, tá? Então no caso aqui precisamos do JSON, né? Ele já traz qual que é o código da query, ok? Vamos salvar esse cara. Perfeito. Agora vamos já consumir a API. A API já está pronta, tá? Vamos consumir a API. Para isso, eu vou estar utilizando o Postman, substituído como se fosse o sistema satélite, tá? Para a gente estar consumindo essa API. Bom, aqui está a URL post para a gente chamar, fazer a requisição, né, dessa API. Aqui nós vamos utilizar o código da nossa lógica SQL que foi criado, tá? Que é esse DIN V3, DIN V3 ZU42. Ok, precisamos colocar qual que é o body, né? Os parâmetros de série da ordem, a seleção da ordem. Isso nós vamos ter que colocar no body aqui. Qual que é o JSON desse cara? A gente salvou, eu salvei aqui na máquina. Vamos pegar esse cara para a gente copiar aqui. Tá, esse cara aqui. Vamos colocar de branco a ZZZ. Ok. E vamos fazer a solicitação. Ok, solicitação com sucesso. Esse aqui é o nosso ID de resultado. Vou copiá-lo. E vamos dar o get agora em nosso resultado. Perfeito. Estão aqui as 35 que nós vimos já também lá na resposta do SQL, né? Esses aqui são os campos, né?
Esses aqui são as tags. Agora, tem uma alteraçãozinha que nós podemos fazer para que as tags saiam de acordo, até um pouco mais coerente, né? O nome, até para o WMS enxergar melhor esse JSON, tá? Então, para isso, vamos voltar lá no nosso código SQL, que era API, esse cara aqui, né? Vamos trazer ele de volta aqui. Para isso, a gente vai colocar como se fosse um alias desse campo, tá? Só que é um alias para cabeçalho e não para variável, tá? Então, a gente vai colocar aqui as e vamos colocar aqui o nome que nós queremos aqui. Então, aqui pode ser ordem, assim, ordem prod, ah, item, descrição, quantidade, ordem. Bom, vou fazer só esses, pessoal, até para ver a diferença como fica lá, tá? Vamos salvar esse cara. Vamos salvar aquele mesmo código de query. Então, para isso eu vou pintar tudo. Vamos copiar para a nossa área de memória aqui. E vamos abrir, editar essa query. E vamos colocar aquele cara que a gente acabou de copiar, que já traz aqui para nós, tá? Vamos salvar esse cara aqui. Agora já podemos consumir a API com essa nova alteração. Vamos fazer a requisição, post. É esse código aqui mesmo. Ok, gerou esse ID de tarefa para nós. Vamos agora executar, dar um get esse ID de tarefa. Perfeito, ó. Olha a diferença. Ele já coloca, ele nomeia as tags, tá? Aí fica um JSON mais de acordo. Os outros que eu não fiz, ele traz o código do campo. Agora, o que eu nomeei, ele nomeia o código da tag. Tá bom? Isso é para fazer como um acordo até com o pessoal do WMS que vai estar consumindo essa API, os dados da ordem de produção. Bom, pessoal, então essa é a forma de criar uma API aqui no Multi-Connection, tá? Vou ter outros vídeos na sequência, inclusive um que eu vou estar utilizando esta query aqui para a gente estar acrescentando um bom detalhezinho, tá bom? Obrigado.